Dentro de um ônibus Guanabara, saindo de Tianguá para Fortaleza. Esse é o lugar onde eu mais chorei na vida. Já perdi a conta das despedidas. Foram muitas. E em nenhuma delas eu saí com o rosto seco. Tianguá é uma cidade no interior do Ceará. Fica no alto da Serra da Ibiapaba. E diferente de todos os estereótipos sobre o Ceará, essa cidade é fria, mas só no clima mesmo. Tianguá é meu lugar favorito e fica a 310 quilômetros da capital, Fortaleza, onde eu moro há 4 anos. É lá onde eu tive as minhas melhores experiências gastronômicas, dentro e fora do país. E é lá onde as minhas pessoas favoritas moram. Aí, Gisele, a tua avó tá virando a cara pra tu, Gisele, ó. Era aí? Mas então por que partir? Com tantos motivos para ficar. Para entender melhor essa escolha, eu fui ouvir outras pessoas que, assim como eu, também saíram de casa e de alguma forma sentem a mesma falta. Eu acho que desde muito nova eu pensava em sair da cidade, mas não por desgostar, assim, eu não me identificava muito com a cidade porque eu sentia que era um pouco limitada para as coisas que eu queria fazer. Eu acho que desde criança eu sempre tive muita vontade de me mudar. Na minha cabeça eu sabia que eu iria morar em Sobral por um tempo, mas acho que quando eu crescer eu queria ir para outro lugar. 4 anos depois, eu ainda não sei responder essa pergunta. Talvez fosse mais fácil se eu fosse como os meus amigos. Os que sempre souberam que iam sair, ou os que sempre souberam que iam ficar. Eu não sabia, eu ainda não sei. E eu acho que foi por isso que eu fiz esse documentário, para tentar entender. Por que eu escolhi deixar tudo que eu conheço? Eu, tão medrosa, tão ansiosa. Eu podia ter ficado. Eu tinha acabado de ganhar uma bolsa integral em uma faculdade daqui. Eu podia morar com os meus pais ainda. Passar todos os domingos na casa da minha avó. Por que eu não fiquei? Eu me sinto em casa aqui. Isso vem de muitos fatores. Aqui eu acho que eu consigo ser mais eu, de certa forma, comparada a quando eu tô em Tianguá. Por exemplo, lá em Tianguá, quando eu tô com a minha família, isso assim, várias pessoas da minha família, minha cunhada e tal, a mãe da minha cunhada, eles geralmente estão todo mundo juntos, conversando numa mesa, e é aquele meme da Fleabag, né? Ninguém me fez uma pergunta nesses 45 minutos que eu estou sentada aqui nessa mesa. E aí, isso é sempre, em todas as ocasiões familiares que envolvem várias pessoas, é como se de alguma forma eles só não tivessem muito interessados assim, no que eu tenho a dizer em alguma coisa da minha vida. E aqui, em todas as mesas que eu estou, as pessoas estão interessadas em saber. Eu estou sempre com pessoas que querem me ouvir e que eu quero muito saber o que está se passando. E eu acho que é isso que me faz se sentir em casa, é ouvir e ser ouvida com atenção. Então lá é uma coisa que não acontece muito. Geralmente não acontece, na verdade, e aqui isso acontece. Onde eu me sinto mais em casa, eu acho que é aqui. Mesmo quando eu vou para lá, eu sinto sentimentos bons, mas eu sempre vejo a casa que eu moro agora como a minha casa. Eu sei que quando eu tô lá, eu passo um tempo e falo, agora eu vou voltar para casa. Você lembra que eu falava sobre a vontade de sair de Tianguá pra você quando eu era mais nova? Sim, disse que ia embora. Eu sempre falava isso. Sim, mas a gente nunca acredita. Você não acreditava. Não, quando era adolescente. Mas eu falava, tipo, com raiva. Era tipo, ai, vamos embora. Não, que ia-se embora.
E pronto, ia-se embora. Quando que você fosse embora? Olha, vai mesmo. Eu também dizia, amigo. E eu nem fui. Mas quando você teve certeza que eu ia mudar? Ai, a gente fica triste, apreensivo, mas a gente quer que os filhos da gente se realizem, né? Uhum. A saudade nunca foi fácil. Era tanta que todo semestre, assim que as aulas acabavam, eu ia embora. Entrava no ônibus e ia para Tianguá, sem ter uma nota no sistema. O dia que eu vim, de fato, morar aqui, foi um dia muito... Eu lembro até hoje dos detalhes, não sei explicar, mas eu já vim com a minha família, né? Então, o tchau mesmo, eu já estava aqui com eles na casa da minha tia, que foi o local que eu morei nos primeiros meses de faculdade. Então, no caminho todo, eu acho que eu vim um pouco mais calma, mais tranquila, porque eu estava com a minha família, né? E eles iam me deixar até a casa que eu ia morar. Então eu tava vindo feliz, eu sabia que eu ia ter aula no outro dia, eu acho. Então eu tava, nossa, amanhã eu já vou conhecer o meu campus, o meu bloco. E minha família vai me deixar lá na minha tia. E enfim, tava me sentindo cuidada naquele momento, né? Só que aí, quando eles foram embora no mesmo dia, vieram só me deixar. Aí bateu a tristeza, né? Bateu aquele sentimento, tipo, nossa, agora eu tô começando uma nova fase, de fato, na minha vida com meus pais a 300 quilômetros de mim. E foi aquele medo, mas eu acho que eu tava ainda anestesiada com o fato de que eu tava, assim, começando uma fase acadêmica que eu sempre quis muito começar. Então, foi mais, assim, esse entusiasmo, né? Quando eu cheguei aqui, foi essa sensação de deslumbramento mesmo, que eu acho que os primeiros meses foi muito isso, sabe? Tinham as coisas que me deixavam preocupadas, que eu ficava com medo, eu ficava com saudade de casa, eu também estava passando por um período de um término, então eu estava sofrendo por isso, mas eu acho que até esse sentimento de deslumbre me ajudou a superar algumas coisas que estavam acontecendo na época, então eu estava apenas muito animada e muito curiosa. Eu sou uma pessoa muito curiosa com tudo, praticamente. Então, eu adorava explorar as coisas que eu ainda não sabia e eu acho que era a forma que eu acabava... Como eu posso explicar? Eu acabava lidando com as frustrações, indo procurar coisas que eu não sabia, indo fazer coisas que eu não conhecia, indo para lugares que eu nunca fui. Então, foi uma forma, assim, de me curar de algumas coisas, sabe? E desbravar a cidade e as pessoas e tudo. Eu lembro do dia que eu fui embora, foi um dia, assim, bem marcante para mim, porque no dia anterior, eu arrumei todas as minhas coisas, né? Tudo que tinha lá no meu quarto, lá tinha minha gata que tinha lá em casa, e eu fiquei pensando, nossa, eu não vou morar mais aqui, e eu vou sentir muita falta desse lugar. Mesmo eu querendo muito vir pra cá, eu fiquei pensando, nossa, será que eu dei valor pra isso quando eu tava aqui? E quando eu vim pra Fortaleza, meus pais vieram me deixar, porque tinha algumas coisas lá em casa que a gente tinha arranjado, tipo botijão, geladeira. Então, na época, meu pai tinha um carro que ele atrás dava pra colocar as coisas, então ele veio toda a minha mudança atrás. E nesse dia tava chovendo muito. E eu lembro que a gente veio debaixo da chuva, porque a gente tinha que vir, a gente já meio que até atrasou pra poder chegar aqui em Fortaleza, por conta da chuva. Mas eu lembro que assim eu tava saindo de Sobral tem um posto, né, um posto Trevo. Aí tava chovendo e eu comecei a chorar. E eu vim o caminho inteiro morrendo de chorar. E eu não sabia por quê, tipo, eu só tava chorando que aquilo tava acontecendo comigo. Você não lembra de mim, não? Eu não. Oh, meu Deus. Achei que você ia lembrar de mim. Depois eu achei a Nem tudo é saudade. Algumas coisas só aconteceram porque partimos. Aprendemos a nos virar e de pouquinho em pouquinho fomos construindo uma vida que antes só existia nos sonhos. Mãe, você levava a sério quando eu te ligava chorando e dizendo que ia desistir? Sim, levava sim, mas eu tenho que ficar firme e lhe dar apoio para você não desistir. Já pensou se eu tivesse dito assim, é mesmo, minha filha, volte, vou comprar sua passagem amanhã. Volte para casa, volte. Olha o que você estava fazendo hoje.
Que tipo de vida você acha que eu levaria se eu morasse aqui? Se eu voltasse? Não seria uma vida ruim. Não seria uma vida ruim, mas você talvez deixaria de viver muitas coisas, talvez casasse mais cedo, talvez tivesse filho mais cedo. Olha, quando você se realizar, se formar, viajar, comprar suas coisas, ter uma profissão estabilizada, você pega e volta para sua cidade. A maioria das pessoas que vão para fora fazem isso. Então acho que eu sempre cresci com essa vontade de ir além. E como desde criança eu sempre me interessei muito por inglês, por língua estrangeira, meus pais sempre falavam pra mim assim, Zael, eles me chamam de Zael, aí meus pais falavam, Zael, eu tenho certeza que algum dia tu vai estudar fora, que tu vai conseguir morar em outro país, porque eu acho que vai dar certo. Eu acho que eles estavam até certo, né? Porque esse mês eu recebi um aceite lá pra estudar na França. Mentira. Sim. Eu vou chorar. E no final valeu tudo a pena. Valeu, muito trabalho, muita dificuldade, mas que agora tá se concretizando, que ainda vai ser um pouco difícil, né? Até lá. Mas eu tô muito mais esperançoso. Ai, eu amo. Eu nunca sonhei com pouco, e isso me levou longe. Eles fizeram barulho e o mundo inteiro ouviu. Com vocês, os selecionados do Perifa Lions 2025. E ainda bem que eu tô acompanhada por tanta gente boa, que tá me ensinando, tá me instruindo em cada parte do processo. Tá sendo incrível e eu já quero voltar no que vem. No meio disso tudo, a gente vai mudando. Os filmes que eu mais amava, aqueles sobre crescer, ir embora, descobrir o mundo, ficaram reais demais. Agora sou eu a protagonista, escrevendo roteiro, correndo de um lado para o outro, tendo problemas românticos, sempre ocupada. Mas às vezes, a vida consegue ser tão boa e surpreendente quanto nos filmes. Quem diria nas férias que já vai terminar? Por que você acha que eu desisti? Não, mulher, porque o tempo passa. Você acha que passa rápido? É pra mim, assim, às vezes eu penso assim, nossa, foi um dia dois que a gente foi embora. Né? Ai, a gente, ela era um bebê, ela é uma mulher agora. Ela virou mulher. A vida me fez de vez em quando pertencer, como se fosse para me dar a medida do que eu perco não pertencendo. E então eu soube, pertencer é viver. Acho que tudo isso, meus 4 anos fora de casa, correndo atrás de um diploma, podem ser resumidos nesse trabalho. Feito para falar que eu só existo porque eu pertenço. Eu hoje só existo porque um dia eu pertenci a Tianguá, pertenci à minha família.